4-1. O Hever ontem foi fundamental para a vitória do Flamengo e ele atingiu uma marca histórica na carreira. A gente tem um Twitter do site Goleada Info, que é a fonte, e que diz o seguinte: zagueiros com mais gols na história do Brasileirão. Hever com 29, Júnior Baiano, olha aí, Edmundo, seu companheiro Júnior Baiano com 29. Gente boa. E o Antônio Carlos, rapaz, que não é o zago, tá a foto dele ali, ó, jogou no Fluminense, no Atlético Paranaense, no São Paulo. Última notícia que eu tive do Antônio Carlos, ele estava no Boa Vista, disputando o Campeonato Carioca, fez 28 gols. Então o Hever ontem atingiu essa marca expressiva e ajudou o Flamengo a conseguir essa vitória. Quem não viu o jogo, né, Edmundo? Olha assim, 4-1 Flamengo, pensa que foi um passeio, foi um chocolate, mas não foi não, né? Não foi. Não foi. O jogo foi truncado, foi difícil. Claro que o Flamengo tem a superioridade técnica e jogando, o Flamengo está começando a se acostumar a jogar na Ilha do Urubu. Ele está gostando de jogar lá, está se acostumando com o gramado. Só que o início do jogo, né, principalmente o primeiro tempo, no modo geral, o Bahia se fechava bem, saía no contra-ataque e assustava a equipe do Flamengo. Quando o jogo estava 1-1, a torcida esboçou até pegar no pé de alguns jogadores. O dia foi vaiado, hein? Muito vaiado ontem. Não chegou a... Muito. Foi vaiado. Pegar no segundo tempo. Vaiado foi, mas eu não sei se foi muito, não deu pra... Foi. Não deu pra... Pela televisão não deu pra ver. Galera... Ele foi muito. Ele não foi muito vaiado, porque só tinha 6 mil pessoas. Mas 6 mil pessoas fazem um barulho. Também tem isso. Assim, mas tirando muito, ele foi vaiado. Foi. Isso foi nítido, não deu pra ver. E aí depois, assim, ainda é confuso. Um dia joga Everton Ribeiro, outro dia joga Berrio. Acho que isso também confunde não só a gente, como a torcida e também os jogadores. Atrapalha o cruzamento. A gente mostrou ali o sobe som com o Diego. Concorda comigo? Atrapalha a gente e atrapalha também o torcedor. Diego pegando a bola. Pouco tempo depois ele foi aplaudidíssimo. É lógico. Olha lá. Eu concordo com uma teoria que assim, vai um pouco ao encontro do que está dizendo Edmundo. Acabou o jogo, vaia. Acabou o jogo, fora Diego. Agora, só atrapalha o time. Não serve pra nada. Deixa pra vaiada e quando a bola acabar de rolar. Primeiro, para não cometer a bobagem de ter que voltar depois atrás. Depois mudou tudo. Segundo, porque torcida é para incentivar o time, enquanto tiver bola rolando. Depois você vai protestar. Depois protesta. Vai no Ninho do Urubu, pede para vender o Diego, faz o que quiser. Né? Mas não dá, né? O Flamengo especial. Infelizmente, o torcedor não tem essa cultura, esse perfil. Não tem mesmo. Ele é passional total, né? A torcida do Flamengo, para mim, acho que em especial tem uma certa dívida, maldição do Zico, né? Tendo o Pet, tem expectativa de camisa 10, né? Que vai vir um camisa 10, o camisa 10 é o cara que vai resolver, vai fazer tudo. Tô falando que o Diego tá jogando bem, também acho que nem merecia voltar à seleção brasileira. Mas é uma impaciência, uma expectativa muito grande. Pode ser um Carlos Eduardo, pode quem for, um Ederson, sabe? Uma ânsia, sabe, de um novo Zico, depois sabe? Que o Zico era o Sávio, Sávio aparece. Depois que o Zico agora parou, vai. você tem razão. O 10 mais bem sucedido do Flamengo mesmo foi o Petkovic. Não, talvez seja uma exceção, porque todo mundo fica esperando ou vai aparecer alguém da base que vai ser um novo Zico. Embora o Diego, vale a pena fazer a ressalva aqui, que até ele se machucar naquela partida contra o Atlético Paranaense na Libertadores, ele vinha jogando bem, a torcida gostando. Depois, quando ele retornou, realmente teve uma queda. As vaias pesam muito em relação também ao pênalti que ele perdeu lá na Copa do Brasil, que deixou o Flamengo fora, né? Deixou o Flamengo sem o título. Já tinha perdido contra o Palmeiras antes então, também. Assim, pega no pé exatamente por isso. Aí, mas faz os 2 gols que dá uma aliviada, né? Depois dos 30 e tantos minutos do segundo tempo, dá uma aliviada no jogo, dá uma aliviada, inclusive, na pressão que o Flamengo estava vivendo por um resultado. Mas é normal, eu acho que é torcedor isso, eu não consigo enxergar diferente. É isso aí. Vamos ao Ninho do Urubu? Quem quiser participar da saudação ao nosso João Venturi, por favor, fique à vontade. Eu vou. Nós temos... Vai, Edmundo. Eu vou. Então, se puder abrir a câmera, por favor, que nós vamos fazer uma saudação ao nosso João Venturi. Se puder mostrar todo mundo, meu amigo diretor, por gentileza, que nós vamos fazer aqui, ó, mostrar a nossa mesa aqui. Nós vamos fazer uma saudação ao João Venturi.
Nosso braço de ferro, grande João Venturi. Aí, garoto, pra quem tá em casa e não tá entendendo absolutamente nada, isso é uma saudação tradicional que a gente faz aqui com o nosso Joãozinho. Fala, Joãozinho! E aí ele, fala aí, garoto. Firme e forte. João Venturi, e o Flamengo? Pós-vitória contra o Bahia e pra encarar o São Paulo, João. Grande João, um abraço para você, a todos os companheiros da mesa, quem nos acompanha. Pois é, terminou a atividade aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, mas não é a última atividade. Hoje foi dia de reapresentação, depois da vitória sobre o Bahia, na noite de ontem, lá na Ilha do Urubu. Mas aqui o que a gente pôde acompanhar durante o treinamento comandado pelo técnico Reinaldo Rueda foram apenas aqueles jogadores que não atuaram, ficaram no banco de reservas, ou aqueles que entraram no decorrer da partida. Os titulares, os chamados titulares, fizeram um trabalho à parte no departamento médico, entre eles o Diego, como a gente estava falando há pouco aí no programa, e também o Guerreiro. O Guerreiro ontem sentiu a posterior da coxa e o Diego sentiu a panturrilha esquerda. Portanto, eles ficaram na piscina, fizeram um trabalho com gelo e amanhã serão reavaliados para ver se terão condições de enfrentar o São Paulo domingo no Pacaembu. A tendência, pelo que a gente conseguiu apurar por aqui, é até de que os dois possam ser poupados. Isso porque quarta-feira já tem o Fluminense pela frente, o primeiro jogo pela Copa Sul-Americana, e aí não há a necessidade de colocar Diego e Guerreiro nessas condições, mesmo sem estarem 100%. É melhor poupá-los para tê-los com mais condições de jogo na partida decisiva contra o Fluminense. Isso porque o Flamengo, de certa forma, não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro e aposta, sim, as fichas no título da Copa Sul-Americana, mas isso ainda não está confirmado. Amanhã, de manhã, tem o último treino aqui no CT e o Flamengo viaja na parte da tarde para São Paulo e aí fica concentrado para o duelo de domingo contra o tricolor paulista. A gente acompanhou há pouco a entrevista coletiva do Juan, aqui mesmo dentro do Expediente Futebol. Há pouco ele passou até aqui, conversou com a gente. O Juan está bastante empolgado, bastante motivado com esse novo momento. Lamentou o pênalti que ele cometeu ontem no Hernani Brocador. Disse que não viu o lance direito pela televisão, mas falou que foi uma questão de infelicidade. Mas vê o Flamengo num novo momento, um Flamengo mais motivado, empolgado a partir de agora. A vitória sobre o Bahia ontem trouxe essa tranquilidade ao grupo, né? E principalmente ao Diego. O Diego que nos últimos 25 dias tem vivido altos e baixos. A gente falou aí desde a perda do pênalti contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, teve o corte na seleção brasileira, aí fez o gol da vitória sobre a Chapecoense, né, 1-0 depois que o Flamengo perdeu aquele pênalti. Ontem fez 2 gols e hoje voltou a ser convocado pelo técnico Tite. Mas há uma preocupação, porque esses 2 jogos da seleção brasileira no final de ano, esses 2 amistosos, podem tirar o Diego de 3 rodadas nessa reta final de Campeonato Brasileiro, 3 rodadas pelo Flamengo. São jogos da 33ª, 34ª e 35ª rodada, contra Cruzeiro, Palmeiras e Coritiba. Cruzeiro e Palmeiras, 2 adversários diretos nesse G6, embora o Cruzeiro já tenha a vaga garantida a Libertadores ano que vem, e contra o Coritiba. E além do Diego, que pode desfalcar o Flamengo nesses jogos, tem também o Guerreiro e o Trauco. Os dois hoje foram convocados pelo técnico Gareca para defender a seleção peruana nas partidas contra a Nova Zelândia pela repescagem para a Copa do Mundo. Portanto, o Flamengo pode ter essas 3 baixas, Trauco, Diego e Guerreiro, na 33ª, 34ª e 35ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, mas essa é uma tendência, uma vez que os jogadores estarão à disposição de seus treinadores. Quem também está muito animado aqui no treino do Flamengo nessa tarde, que a gente bateu um papo rápido, estava aqui brincando com os filhos, chutando no gol, é o zagueiro Hever. O Hever se tornou o maior zagueiro artilheiro da história dos pontos corridos. São 29 gols que o Hever já marcou desde que o Campeonato Brasileiro se tornou campeonato por pontos corridos. Ele, com a camisa do Flamengo, tem 8 gols, 5 no Campeonato Brasileiro e 5 dos 8 gols, 5 também foram marcados de cabeça. 2 foram marcados ontem, né? O segundo, aquele destaque que ele subiu 2,5 metros, foi lá no 3º andar para mandar a bola no ângulo e colocar o Flamengo de novo em vantagem. Portanto, por aqui um clima mais tranquilo, um clima mais leve. O Flamengo vai para São Paulo enfrentar o tricolor paulista, já num outro ambiente, mais descontraído e, claro, agora sem tanta pressão como vinha até a partida de ontem contra o Bahia, João. Legal, e só uma pergunta, não sei ainda nem se você falou sobre isso, mas vale a pena perguntar de novo.
O Guerreiro ontem saiu sentindo a mão, né? Colocando a mão na coxa, sentindo a coxa. Ele vai ter condição de jogar domingo? Ou se torna também dúvida? Pois é. Hoje ele não veio a campo. O Diego, tanto o Diego quanto o Guerreiro, os dois ficaram no departamento médico fazendo... Só pra gente mostrar uma imagem, João, já eu concluo essa informação. A gente tá vendo ali o Rodinei, os jogadores do Flamengo estão saindo por aqui. E tem a impressão de que o Guerreiro tá... o Diego tá passando ali, tá vendo o Diego? O Diego tá deixando aqui o centro de treinamento Ninho do Urubu. Tá sem um uniforme, né? Já fez o tratamento dele, fez o tratamento na piscina, fez um tratamento de gelo. E agora ele, o Rodinei e o Muralha, os três deixam o CT do Flamengo, vão para casa descansar, porque amanhã de manhã já tem atividade aqui no CT comandada pelo técnico Reinaldo Rueda. O Guerreiro, a gente volta a falar dele, assim como o Diego, ele ficou no departamento médico fazendo um trabalho com gelo. A lesão é na posterior da coxa esquerda, então ele está sendo poupado, hoje não trabalhou com bola, foi poupado durante a atividade para ver se amanhã vai estar em melhores condições para poder saber se encara o São Paulo no domingo. A tendência, João, pelo que a gente conversou com as pessoas aqui no CT do Flamengo, é de que o Guerreiro seja poupado. Não há a necessidade de colocá-lo em campo para essa partida contra o São Paulo. Além dele, o Diego também. A tendência é de que sejam poupados para a partida de domingo, para que estejam à disposição 100% para a partida de quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Primeiro jogo do confronto, né, Fla-Flu, pela Copa Sul-Americana. Perfeito, muito obrigado, João Ventura. Noticiário completo, então essa é a informação. Há a possibilidade de Diego e Guerreiro não participarem domingo, pensando no Fla-Flu da quarta pela Sul-Americana. Daqui a pouco, convocação da seleção brasileira. E o Diego, hein? Mereceu a convocação? Os nossos companheiros aqui vão analisar. Agora a gente fala do São Paulo, porque domingo tem São Paulo e